Essa é a parte 3 do meu vídeo sobre derivada, onde eu tento convencer vocês de que derivada, na verdade, é fácil e que os alunos sentem dificuldade por uma série de outros motivos sobre os quais a gente já vem conversando na parte 1 e na parte 2. As duas partes anteriores estão linkadas aqui na descrição, mas eu queria fazer um resumo. Na parte 1, a gente conversou sobre a definição de derivada como inclinação da reta tangente, mas as únicas funções sobre as quais a gente de fato falou concretamente sobre como derivar são as potências que seguem aquela regra ali. A gente mencionou essas duas regras aqui também, porque aí a gente ganha o direito de fazer polinômios e não apenas monômios, porque o importante de mencionar aquilo ali foi para na parte 2 falar que, apesar da regra para uma soma ser intuitiva como a gente espera que seja, a regra do produto não é como a gente espera que seja. Então, na parte 2, a gente já usou a regra do produto e a regra da cadeia para fazer derivada de funções um pouquinho mais complicadas, mas a gente só incluiu na lista das funções que a gente sabe derivar só mais essas duas aqui, a função exponencial e a função seno. Tinha o cosseno também, derivada de cosseno é menos seno, só não coube aqui no quadradinho para o resumo. Então, apesar de a parte 1 do vídeo ter sido assistida por um número muito maior de pessoas do que a parte 2, nos dois casos eu recebi muito do mesmo tipo de comentário, que era assim: eu concordo, essas derivadas que você mostrou nesse vídeo até que são fáceis, mas só fica difícil depois, quando entram outras funções. Então, a ideia de hoje é colocar outras funções na lista. Eu não acho que eu vou precisar de uma parte 4, eu acho que eu termino isso hoje e vou continuar tentando te convencer de que isso continua sendo fácil, tá? Uma coisa que eu escuto muito é as pessoas dizendo que existem literalmente dúzias de derivadas que a gente precisa decorar. Isso não é verdade. E hoje, ao contrário da parte 1 e da parte 2, eu vou querer fazer algumas demonstrações sim, porque nesse caso da quantidade grande de coisas que precisa decorar, eu acho que ajuda você saber as demonstrações, porque quanto mais você sabe as demonstrações, menos você precisa decorar. Porque se você esquecer, você pode fazer a demonstração de novo para se lembrar. Então, eu queria começar com essa função aqui. A elevado a x é uma função exponencial também, mas o a ali está representando um número qualquer, tá? Pode ser 2, 3, o que você quiser. Só não pode ser o número e, porque o número e é especial e a derivada dele é a única função exponencial que nesse momento a gente já sabe derivar. Vamos usar isso para descobrir a derivada das outras funções exponenciais. Eu vou querer que você se lembre desse truque e não necessariamente do resultado que a gente vai encontrar, porque esse truque ele vai ser útil em mais ocasiões do que somente nessa ocasião, tá? Então é mais útil decorar o truque do que o resultado. O resultado você vai acabar decorando com o tempo, com o uso, conforme isso aparecer em muitos exercícios, você fizer o rascunho da sua demonstração ali no cantinho e pegar o resultado para usar. Depois de um tempo com repetição, você não vai mais precisar fazer isso, né? Você vai decorar o resultado. Mas não decora de propósito não, tá? É igual tabuada. A criança ganha muito mais matematicamente fazendo cálculo mental dúzias de vezes do que decorando propositalmente que 6 vezes 8 é 48. E aqui tem mais um exemplo daquilo que eu sempre falo: a dificuldade não está no que você está tentando aprender. A dificuldade está no que você não aprendeu antes. Porque olha esse truque aqui. Eu troquei o número A por E elevado a ln de A. Você está confortável que isso é verdade? Você está confortável que o ln é o logaritmo na base E, então ele é a função inversa da exponencial e por isso ele no expoente do próprio E se cancelam, ficando igual somente ao próprio A? Só estou te lembrando aqui, tá? Não vou ensinar isso agora porque o vídeo não é sobre isso, mas é uma coisa que você precisa ter conforto antes para poder entender isso. Porque agora você usa uma regra de expoente ali, né? Potência de potência fica multiplicando, e agora eu vou usar a regra da cadeia. Vou usar a regra da cadeia do jeito que eu ensinei lá na parte 2, tá? Não vou fazer direto, não. Aqui, ó, estou identificando a função composta que é a função que eu quero derivar. Então, é o E elevado a alguma coisa. Essa é a de fora, tá? Aqui, é elevado a x. Agora, no lugar dessa alguma coisa, vai entrar esse g de x, que é o número ln de A
multiplicado pelo x. Isso eu mencionei bastante lá na parte 2. Função composta, identificar função composta, quebrar uma coisa daquela numa coisa dessa daqui, é uma coisa com a qual muitas pessoas têm dificuldade, mas não é uma dificuldade de derivada, é uma dificuldade de função composta. Então, estamos trabalhando isso aqui. Outra coisa mais anterior ainda a isso, que algumas pessoas também têm dificuldade, é prestar atenção que o ln de A aqui, ele é um número, tá? O A, como eu disse antes, está representando, pode ser o 2, por exemplo. Então, o ln de 2 é um número. Não temos uma função aqui. É só um número vezes o x. E isso cai nesse tipo de regra aqui. Na verdade, essa segunda regra aqui, né? De uma constante multiplicada pela função. A derivada disso aqui é apenas um número, porque a derivada de x é 1. Aí eu estou voltando bastante. Já a derivada do e elevado a x é o próprio e elevado a x. Essa é uma das que a gente sabe de cor, uma das poucas que a gente sabe de cor. E agora eu tenho que juntar esses pedacinhos aqui na regra da cadeia, fazendo essa composição aqui do f' de g, que nesse exemplo fica exatamente igual ao que a gente tinha antes, por causa do e elevado a x, que a derivada é ela mesma, né? Mas agora eu tenho que multiplicar isso aqui pelo g' de x, que é esse número aqui, ó, ln de A. Então, para terminar esse exemplo, vamos só observar que isso aqui está bem igual mesmo ao que a gente tinha antes, inclusive ao que a gente tinha mais antes ainda. Então, a gente vai poder basicamente desfazer o truque que a gente fez ali, tá? Se isso aqui tudo era o a elevado a x, isso aqui também é. Então, aquela é a resposta final. A derivada da função a elevado a x, para uma base a qualquer, é a elevado a x vezes o ln de A. Isso é coerente com a derivada da própria exponencial, se o número A fosse igual a E? É coerente sim, porque aí daria E elevado a x vezes ln de E. E ln de E é 1. Mas eu não vou colocar isso aqui na lista de coisas que eu quero que você decore. Quero que você anote isso aqui. Se eu precisar disso nos exemplos depois, eu vou usar o resultado, porque afinal de contas eu sei ele de cor, mas eu não quero que você se proponha a decorar. Eu quero que na hora que eu estou usando, você pause o vídeo e vá conferir isso aqui para entender aquele pedaço daquela derivada. Outra que pode ser importante em muitos exercícios a gente conhecer é a derivada da tangente de x, né? Vamos continuar na trigonometria. Se a gente sabe a derivada do seno e a derivada do cosseno, a gente pode ter curiosidade de saber também a derivada da tangente. E para demonstrar para você qual é a derivada da função tangente de x, eu vou usar esse fato aqui que você também já deveria saber anteriormente, que tangente é igual a seno sobre cosseno. De novo, se você não sabe isso, se você não sabe essas relações entre todas as razões trigonométricas, isso é uma dificuldade. Mas isso não é uma dificuldade de derivada, isso é uma dificuldade de função trigonométrica, que você precisa voltar para aprender melhor. E nessa hora você tem que ter muito cuidado, porque no ponto que a gente está agora, com as coisas que a gente sabe até agora, muita gente fica com vontade de inventar uma regra. Mas eu já falei sobre isso antes, provavelmente lá na parte 1, né? Que o fato de que a derivada da soma é a soma das derivadas não dá a você o direito de inventar uma regra semelhante para o produto. Tanto é que a regra do produto depois a gente veio a ver que é essa daqui. É exatamente a mesma coisa que está acontecendo agora. O fato de que a derivada da soma é a soma das derivadas não dá a você o direito de inventar uma regra para uma divisão de duas funções, sendo que a gente não tem essa regra ainda. O que você tem sim o direito de fazer é usar outras coisas que você já sabe, porque a gente já falou sobre isso antes. Aqui no caso, eu estou usando simplesmente uma regra de expoente, né? Um denominador pode vir para o numerador se eu colocar um expoente negativo. E isso, nesse tipo de exemplo, é muito interessante, porque transforma a divisão em um produto. E regra do produto eu sei. Então é isso que eu vou usar. Vou usar também do jeito devagarzinho sobre o qual a gente conversou lá na parte 2. Identificar um produto não é muito difícil, né? O F é esse, o G é aquele. Só observa que eu escrevi o G de uma forma um pouco diferente, tá? Em vez de colocar o -1 direto no cosseno, eu botei um parênteses e botei o -1 lá do lado de fora. É só outra notação para dizer a mesma coisa, não fiz, na verdade, nada.
mas eu acho que essa notação aqui deixa mais claro o que está acontecendo, porque é uma composição de função, tá? É o cosseno do lado de dentro e o x elevado a menos 1 do lado de fora. Então, a gente vai precisar usar a regra da cadeia quando a gente chegar naquela parte ali. Mas primeiro estamos aqui. Derivada do seno é o cosseno. E aqui eu tive que fazer uma escolha, gente. Ou eu escolhia outras letras que não fossem F e G, para não confundir com F e G que a gente já está usando aqui em cima. Mas aí eu acho que ia confundir de outro jeito, ia ficar tipo uma sopa de letrinhas. Então eu fiz um ponto intermediário aqui, usei o F e G mesmo, mas de outra cor, tá? Então o F e o G verde se referem só a esse cantinho aqui, o que a gente está fazendo ali. Essa é a hora que a gente tem que identificar a função composta. Foi por isso que eu falei que o parênteses ajudava, porque o de dentro vai ser quem está dentro do parênteses, que nesse caso é o cosseno, e o de fora é o que está acontecendo com aquela de dentro na hora que ele entra no x aqui, né? Então, o cosseno de x vai ficar elevado a menos 1, que é exatamente o que a gente tem ali. Vamos fazer as derivadas agora. X elevado a menos 1 é só a regra da potência. E o cosseno de x é aquela que a gente estudou na parte 2, mas eu não escrevi na lista aqui porque não coube, né? Derivada do cosseno é menos seno. Essa é uma que a gente sabe de cor mesmo. Agora vamos montar os pedaços aqui para o resultado da nossa regra da cadeia. F' de g de x. É essa daqui composta com aquela. Então a gente tem um menos na frente e aquele cosseno de x ali vai ter que ficar elevado a menos 2. Se você preferir usar outra notação, tipo cosseno elevado a menos 2 de x, você pode, tá? Mas não acabou porque agora eu tenho que multiplicar pelo g', que é o menos seno. Aqui, por coincidência, apareceram dois sinais negativos, né? Eles vão se cancelar um com o outro. Então, na hora que eu escrever isso aqui em cima, eu não vou botar os negativos. Bom, voltando de onde isso tinha vindo, a gente está tentando fazer uma regra do produto aqui. Então, já escrevi a regra do produto, falta colocar os pedaços nos lugares adequados. A gente está usando essa regra do produto para derivar aquela função ali, que é igual a essa, que é igual a essa, tá? Estamos buscando a derivada da função tangente de x. Então, vamos colocar os pedaços aqui. F' é o cosseno e o g é o cosseno elevado a menos 1. Então, essas coisas aqui se cancelam. É tipo cosseno sobre cosseno, tá? Esse termo aqui vai ser 1. Mas vamos antes fazer o próximo termo. No próximo termo, a gente tem o f de x, que é o seno, tá aqui, e isso está multiplicado pelo g', que é essa coisa meio feia aqui, que eu copiei para cá. Já está pronto a derivada, mas não está no formato mais útil do mundo, né? Então vamos, como a gente gosta de fazer sempre, organizar a resposta um pouco. Então aquele 1 do qual eu estava falando já está aqui. Do lado de lá tem duas simplificações bonitas para fazer. Uma é que seno vezes seno dá seno ao quadrado. E a outra é que aquele expoente negativo pode ser colocado no denominador como expoente positivo, né? Esse é o mesmo tipo de coisa que eu usei lá no início do exercício. Uma outra simplificação tradicional de fazer em um monte de situações é colocar as duas frações no mesmo denominador, né? Então ficou daquele jeito ali. E se você tem dificuldade com isso, isso é uma coisa de muito tempo atrás, mas que você precisa resolver. Não adianta querer só aprender derivada deixando essas coisas pelo caminho. Você tem que voltar para aprender. Isso aqui tem que ser confortável para você. Assim como também o fato de que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1. Então, 1 sobre o cosseno ao quadrado já é uma resposta muito bonita para qual é a derivada da tangente, mas não é o formato no qual a maioria das pessoas decora esse resultado. Para isso, a gente vai apenas lembrar que 1 sobre cosseno é secante, é outra daquelas funções trigonométricas que você tem que saber também. Então tá aí, derivada de tangente secante ao quadrado. Eu sei isso de cor. Aí você vai me perguntar, posso decorar também para evitar de ter que fazer tudo isso aqui? Aí a minha resposta é a seguinte, não, não pode. Porque você está pedindo para decorar o resultado, não para acelerar as suas contas. Você está pedindo para decorar esse resultado para evitar de criar mais conforto com tudo que a gente falou aqui.
expoente negativo, funções trigonométricas, soma de fração. Se você está super ok com tudo isso, viu a demonstração, acompanhou, entendeu, consegue reproduzir sozinho, beleza, vai em frente, pode decorar, vai acelerar suas contas. Agora é sério, se você está querendo decorar o resultado porque você está com medo do caminho e acha que você não consegue seguir esses passos, é melhor você aprender a seguir esses passos, porque essa é a sua dificuldade na matemática, não é derivada. Que bom que tem 3 outras para você treinar, né? O truque é exatamente o mesmo em todos os casos. Você tem que saber o que essas 3 funções representam em termos de seno e cosseno. Você provavelmente vai ter que usar um expoente negativo para organizar, porque elas vão ser frações, né? Vai usar a regra do produto, vai usar a regra da cadeia, vai procurar simplificações interessantes no final, envolvendo aquelas identidades trigonométricas, tipo sinal quadrado mais cosseno quadrado é 1. E no final do exercício você vai conferir suas respostas. Se as 3 estiverem corretas, você conquistou o seu direito de decorar tudo isso, tá? Estou te dando a resposta da primeira aqui, derivada de secante, secante vezes tangente. As outras eu não vou te dar porque eu não sei de cor, então você pergunta para o Google, pergunta para o Photomath e confere a sua resposta. Não vou colocar nenhuma delas na lista de coisas que você precisa decorar para ser bom em derivada, muito menos as 2 últimas que eu nem sei, né? O que eu vou fazer vai ser generalizar esse truque para qualquer divisão entre 2 funções, porque tem gente assistindo o vídeo que já está nervoso há muito tempo. Cadê a regra do quociente? Calma, ela está vindo. Mas eu já vou adiantando para vocês que eu demorei muito tempo na minha vida para querer decorar a regra do quociente, tá? Hoje eu sei ela de cor e eu uso e ela de fato acelera a minha vida, mas quando eu era aluna, minha professora me mostrou isso aqui e eu não quis nem saber. Eu falei, de jeito nenhum, vou usar o expoente negativo, regra do produto e regra da cadeia todas as vezes. Porque o fato é que vocês têm razão quando vocês falam que as coisas se tornam difíceis quando tem muita coisa para decorar. Eu não queria decorar mais uma coisa, eu estou tentando minimizar a quantidade de coisas que eu preciso decorar. É assim que as coisas se tornam fáceis. Então vamos lá, uma demonstração da regra do quociente, transformando ela em um produto por uma função com um expoente negativo ali. Agora vamos fazer devagarzinho a regra do produto. Estou usando aqui aquele truque de notação de dizer que o verde é uma coisa e azul é outra, tá, gente? Porque senão fica muito esquisito isso aqui. F igual a F ainda tá certo, mas G igual a G elevado a menos 1 não, né? É o G verde é igual ao G azul elevado a menos 1. Bom, a derivada do F é o F' mesmo, e a derivada do G vai precisar da regra da cadeia. Eu espero que você tenha mesmo feito aqueles exercícios que eu passei aqui, tá? Porque se você está passando por esse processo aqui pela 5ª vez, vai estar tão repetitivo que já está realmente fácil. Mas aqui no caso do laranja, o de dentro de fato é o G, né? Então a derivada dele é o G' de x. O de fora é um x elevado a menos 1, cuja derivada é menos x elevado a menos 2. E agora a gente junta esses pedacinhos da regra da cadeia. Ficou daquele jeito ali. Agora eu vou apagar isso aqui para abrir espaço e vou escrever a resposta da regra do produto que eu estou usando. F' vezes G, é isso com aquilo ali, que eu já vou escrever como F' sobre G, tá? Não vou colocar com expoente negativo aqui não. E o segundo termo aqui é F vezes G', que é F vezes aquilo tudo ali. Então tem um menos na frente e eu também já tirei o expoente negativo. Agora, naturalmente, a próxima coisa que eu quero fazer para simplificar essa expressão é somar as 2 frações. Para isso, elas precisariam estar no mesmo denominador, que elas não estão. Ali tem g ao quadrado, aqui só tem g. Então, o que está faltando é mais um g aqui. Então, tá aí para você, pessoal, regra do quociente. Horrível de decorar. Olha como ela é parecida com a regra do produto. Só que em vez de ter um mais no meio do caminho, ela tem um menos. E aí, por algum motivo aleatório, ela é dividida por g ao quadrado. Que coisa horrorosa. Essa é mais uma daquelas que eu não vou colocar na sua lista para decorar. Vai ter um dia que você vai decorar, mas não vai ser hoje. Agora eu sei que você está chateado comigo porque eu prometi que derivada ia ser fácil. E em vez disso, eu estou te dando um monte de sugestões sobre como tornar o seu processo mais trabalhoso
do que o seu colega que já nasceu achando fácil, né? Eu quero que você minimize o quanto você decora, eu quero que você faça as coisas devagarzinho, que você saiba reproduzir as demonstrações em vez de decorar os resultados. E isso dá muito mais trabalho, mas sabe de uma coisa? É isso mesmo, aprender matemática dá trabalho. Quando você quer que os processos sejam mágicos, vi, decorei, agora eu sei, matemática simplesmente não é assim. Matemática dá trabalho. E aí, depois que você passa pelo trabalho, você consegue achar fácil essas coisas. Então, até agora, nesse vídeo, eu não botei nenhuma coisa sequer na lista de coisas que você precisa decorar, mas eu vou fazer isso agora. E, inclusive, eu vou te mostrar 2 ou 3, não decidi ainda, demonstrações das próximas funções que eu quero colocar na lista que você decore. E dessa vez, gente, não é nem que você precise dessas demonstrações. Eu só vou te mostrar porque eu acho elas muito lindas. Se quiser pular essa parte e ir direto para os exercícios também pode, tá? Porque nessa aqui eu vou no final concluir, então decore esses resultados. Mas aqui no desenho nós temos a função ln de x e e elevado a x, que é a sua função inversa. Eu quero agora a derivada do ln de x, uma coisa que não está na minha lista ainda, não tem nada nem parecido com ele na lista. Vamos lembrar então, como a gente viu lá na parte 1, que derivada é a inclinação da reta tangente. Então pega um ponto aqui nessa função ln de x, ó, as coordenadas do ponto são p e ln de p. E desenha a reta tangente dele. A gente quer descobrir a inclinação dessa reta porque isso vai ser a derivada da função ln de x naquele ponto P. Para fazer isso, a gente vai observar a função inversa do ln de x. E aí você, naturalmente, tem que saber coisas sobre função inversa também, para poder acompanhar essa demonstração, né? Então, aqui, a função inversa é um gráfico refletido em cima da reta y igual a x, porque função inversa troca o papel de y com x. Né? Quando a gente tem y igual a f de x, isso é a mesma coisa que dizer que x é igual a f inversa do y. E no caso, como a gente está olhando só para aquele ponto ali, vai ser só trocar as coordenadas dele para encontrar o ponto correspondente lá na função vermelha, que em vez de p, ln de p, vai ser ln de p, p. Só para confirmar que isso aqui está certinho mesmo, que o ponto com essas coordenadas de fato fica na função vermelha, vamos ver o que acontece com f inversa de ln de p. Bom, f inversa é a função e elevado a x. Então, a gente está falando de e elevado a ln de p, que conforme eu já mencionei hoje mesmo, é o próprio p, certo? Então, a coordenada y do ponto lá é p. Mas aí, o ponto lá na função vermelha tem a sua própria reta tangente. E a inclinação daquela reta tangente a gente sabe, porque ele está numa função que a gente conhece, que é o e elevado a x. Então, a sua derivada é ela mesma e a inclinação dessa reta laranjinha aqui é p. Nas funções exponenciais, o valor da derivada é igual ao valor da função, né? No caso é p ali, então é p aqui também. Agora, o fato lindo aqui é o que isso nos diz sobre a inclinação da reta azul, que é aquela que a gente está procurando. Quando a gente quer a inclinação de uma reta, a gente vai fazer o ΔY sobre o ΔX, mas essa reta aqui tem um espelho do lado de lá. Está espelhando tudo, né? Então, esse valor de ΔY aqui veio para cá e esse valor de ΔX veio para cá. Ou seja, esse P, que é a inclinação daquela reta laranja, é ΔX sobre ΔY. Até isso ficou ao contrário. E aí, quando você volta para querer saber quanto é que é ΔY sobre ΔX, né? Você vai ter que colocar aquele ali de cabeça para baixo. Então, em vez de P, a gente tem 1 sobre P. Essa que é a conclusão aqui, tá? A derivada da função ln é 1 sobre x. Essa decora sim, mas se você for precisar da derivada de logaritmos em outras bases, essa não decora. Essa usa regra de mudança de base de logaritmo, para mudar para a base e. Agora você vai tratar o 1 sobre ln de 3 separadamente, porque é número, né? Então, é um número que está multiplicando a função ln de x. E agora falta colocar aqui só a derivada do ln de x, que a gente acabou de ver que é 1 sobre x. Então, de novo, aquela ali decora, essa daqui não decora. Porque até certo ponto sempre vai ter que ser arbitrário o que as pessoas decidem decorar ou não. É tradicional decorar também o resultado do log na base 3 de x?
Sei lá, acho que algumas pessoas decoram isso, mas eu nunca vi ninguém tentar decorar isso aqui. Por que não? É uma derivada que a gente sabe fazer agora, usando exatamente o mesmo truque. Você faz a mudança de base para ln, agora pode usar a regra do quociente ou transformar para expoente negativo. E agora você faz essa derivada aqui só usando a regra da cadeia. Olha, o ln de 3 é uma constante multiplicando, então ele só fica ali. Agora a derivada da de fora é essa potência de menos 1 aqui. Vou botar o menos na frente e deixar o ln de x elevado a menos 2. E para completar, tem que fazer a derivada do de dentro, porque é a regra da cadeia. Então, a derivada do ln é 1 sobre x. Dando uma organizadinha nisso aqui, deu essa resposta aqui, mas ninguém nunca te falou para colocar isso na lista de coisas decoradas. É arbitrário, tá? Então, se a maioria das pessoas coloca a linha em um lugar, eu vou decorar até aqui, mas não a partir daqui, nada impede você de colocar a sua linha em outro lugar. E a minha sugestão é essa: decora o menos possível e trabalha o máximo possível. Então, esse mesmo truque que deu para a gente a derivada do ln, vai dar para a gente algumas outras derivadas que a gente vai querer saber também. Isso aqui se chama regra da função inversa, ou teorema da função inversa, ou sei lá como você quer chamar isso, e obviamente é muito mais geral do que só os exemplos que a gente vai fazer, mas a gente vai fazer só o que a gente precisa fazer, certo? O mínimo possível. Então, a próxima função inversa, cuja derivada a gente vai calcular aqui, é o arco seno, a inversa do seno. Então, olha só, observa que de vermelho aqui, para desenhar a função seno, eu desenhei só um pedacinho e o resto eu fiz pontilhado aqui, só para você entender que essa é a função seno, né? Que você espera ver aquela onda periodicamente. Então, ela está aqui, eu só não estou interessada nesse pedaço do domínio aqui, porque para fazer função inversa tem que ser função monótona, então ela tem que ser ou só crescente ou só decrescente. Para fazer a função arco-seno especificamente, convencionou-se que o intervalo do domínio do seno que é utilizado é esse aqui, de menos π sobre 2 até π sobre 2. O valor do seno nesses pontos é, respectivamente, menos 1 e 1. E para fazer função inversa é aquela coisa, né? Troca domínio com imagem. Esse domínio e essa imagem, ambos são conjuntos fechados, tá? Porque esses extremos aqui sim são pontos dessa função. Agora vamos pegar um ponto dela para querer fazer a reta tangente e encontrar a derivada. Esse ponto aqui eu vou chamar de P e arco seno de P. O ponto correspondente dele na função vermelha é trocando as coordenadas. Arco seno de P vai na variável x e o P vai na variável y. O ponto laranja também tem uma reta tangente, só que a inclinação da reta laranja a gente sabe, é o cosseno desse valor de x aqui. Então, cosseno de arco seno de P. Isso porque a função vermelha é o seno, a derivada do seno é o cosseno, e o ponto no qual eu estou calculando essa derivada se chama arco seno de P. Agora, o que isso diz sobre a inclinação da reta azul naquele ponto P que a gente está interessado? Vai ser o inverso disso. Vou ter que colocar 1 sobre esse valor aqui. Interessante, mas não está pronto ainda. Quer dizer, está pronto, mas não está simplificado até o quanto a gente costuma simplificar, porque cosseno de arcosseno deve ter alguma coisa para fazer aqui, né? Um dos meus truques favoritos aqui, ó, cosseno de quem? Bom, cosseno tem que ser de um ângulo, né? Então vamos chamar esse ângulo aqui de T e colocar ele num triângulo retângulo ali. Mas se T é o arco seno de x, isso significa que o seno de T vale x, só porque é isso que função inversa significa, né? O arco seno é a inversa do seno e arco seno significa exatamente isso aqui. Então, se o seno de T é x, vamos colocar isso no triângulo retângulo. Olha, o seno do T não tem que ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, se eu colocar x aqui e 1 ali, funciona. Mas agora Pitágoras me ajuda a completar o terceiro lado do triângulo aqui. E o que eu estava procurando aqui era o cosseno do T. Agora que eu tenho esse triângulo, eu sei o cosseno do T, é cateto adjacente dividido pela hipotenusa.
Eu acho essa derivada aqui uma das coisas mais bonitas que tem, porque você sai de uma função trigonométrica, que não só é uma função trigonométrica, mas ainda é a inversa de uma trigonométrica, mais complicado ainda, né? E aí no final a derivada não tem nada trigonométrico. Essa aqui você com certeza decora. Só toma um pouquinho de cuidado na hora de decorar, porque você provavelmente vai querer o arco cosseno também, né? E o cosseno é um pouco diferente na inversa no que diz respeito ao domínio à imagem, porque, de novo, para fazer função inversa tem que ter um intervalo monótono, que nesse caso a convenção é pegar esse intervalo decrescente aqui, tá? Que vai do zero até o π. De modo que quando você faz a função inversa, o domínio é o mesmo, continua sendo de -1 até 1, mas a imagem é diferente, ela vai de 0 até π, como você está vendo aqui, em vez de -π/2 até π/2. Agora, mais importante do que perceber qual é a imagem dessas funções, arco seno e arco cosseno, é você perceber que o arco seno era uma função crescente e o arco cosseno é uma função decrescente. Isso é por causa do intervalo do domínio do cosseno que foi escolhido, já era um intervalo decrescente, né? Enquanto que o intervalo do seno que a gente usou era um intervalo crescente. Então, olha só, função decrescente tem derivada negativa, tá? Então, a derivada do arco cosseno é a mesma expressão aqui, só que com um menos na frente. Eu não vou fazer todos os detalhes da reta tangente de um, reta tangente do outro. Se você quiser, você faz como exercício, mas o resultado vai dar o mesmo, só vai aparecer um menos na frente. E aí cria aquela dificuldade, né? Duas coisas muito parecidas para se lembrar. Como é que eu vou lembrar qual que tem o menos e qual que não tem? Eu acho que é assim, em relação a qual que é uma função crescente e qual que é uma função decrescente no intervalo que é usado para fazer as suas inversas. E a última função inversa que eu vou fazer aqui é de tangente de x. Eu não me lembro exatamente se lá no meu vídeo sobre função trigonométrica, se eu expliquei por que o gráfico da tangente era assim. Eu tenho quase certeza que eu expliquei secante de x, não me lembro tangente, mas de toda forma dá uma olhada lá. Vou botar o link na descrição também. O fato é que esse vermelho aqui é o gráfico da função tangente. Esse negócio tem assíntota, tá? Tem uma assíntota aqui no π/2, no menos π/2 também, assíntotas verticais. E isso aqui é só um pedaço do gráfico da tangente. Ele é periódico também, assim como todas as outras funções trigonométricas, mas eu só desenhei aquele pedaço do meio porque esse é o intervalo que se convenciona usar para definir a função inversa da tangente, que é o arco tangente, essa função verde aqui, cujo domínio são todos os números reais, e a imagem é de -π/2 até π/2, aberto, justamente por causa das assíntotas horizontais, esse intervalo da imagem ele não fecha. Mas vamos ver então a derivada da função arco tangente. Então a gente pega aqui um ponto no gráfico do arco tangente, ponto P, arco tangente de P, pega o ponto correspondente no gráfico da tangente, invertendo o valor das variáveis x e y, e agora vamos ver qual era a inclinação da reta tangente laranja ali. Lembra qual é a derivada de tangente de x? A gente fez isso no início do vídeo. Se você não lembra, faz de novo. Mas a resposta era secante ao quadrado, tá? E aqui eu estou colocando a secante ao quadrado do valor arco tangente de P, porque esse é o valor da coordenada horizontal do meu ponto laranja ali. Agora, para saber a inclinação da reta tangente no ponto azul aqui, é 1 sobre isso. Então eu vou usar de novo o mesmo truque do triângulo retângulo que eu usei antes, porque esse também é um daqueles truques que aparece constantemente em diversas situações, né? Então é bom você repetir um pouquinho para ter essa ferramenta para usar quando necessário. No caso, o T é o arco tangente de P. Então P é a tangente do T. Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. E aí Pitágoras completa o meu triângulo com raiz de 1 mais P ao quadrado ali na hipotenusa. Mas o que a gente vai precisar do ângulo T agora, o ângulo T está aqui, o que a gente vai precisar é da secante dele. E se secante é 1 sobre cosseno, eu posso encontrar no triângulo fazendo a hipotenusa sobre o cateto adjacente.
Então, essa secante é raiz de 1 mais p ao quadrado. E aí, como essa secante estava ao quadrado aqui, né, vai cancelar esse quadrado com essa raiz, vai ficar só 1 mais x ao quadrado. Essa é a derivada do arco tangente, que se a derivada do arco seno já era linda, essa então nem se fala, é muito bonita. Bom, gente, então tá aí. Na minha opinião, é isso. Aquela lista de dúzias de derivadas, literalmente. Na minha opinião, é isso aí, tá? Eu nunca consegui entender 100% exatamente o que as pessoas acham que está faltando nessa lista. Eu já dei vários exemplos nesse vídeo de outras funções que existem, mas que a gente não precisa decorar porque saem como consequências dessas daí. Então, se você achar que eu esqueci alguma coisa muito importante, por favor, me fala, comenta aí. Mas fora isso, os exercícios que a gente pode fazer agora são mais do mesmo. É exatamente o tipo de coisa que a gente fez na parte 2. Aqui temos uma regra da cadeia, por exemplo. A gente vai identificar a função composta, que nesse caso nem é tão difícil assim, porque de fora é o arco tangente e de dentro é o ln. A gente vai olhar a derivada de cada um e vai montar na regra da cadeia. Ambas são funções que estão na nossa lista de coisas memorizadas, né? Então essas são as derivadas. A única coisa que a gente precisa fazer agora é compor de volta na regra da cadeia. Tem que fazer f' de g. E talvez esse seja um momento que algumas pessoas se confundem ainda, mas, de novo, não é por causa da derivada, é por causa da função composta. Porque esse g aqui vai entrar dentro da f', que significa aqui. Tá? Então, é o ln que está ao quadrado, não é o x que está ao quadrado. Por favor, se você fizer questão de colocar o 2 do lado de cá, coloca um parênteses, porque senão fica parecendo que é o x que está ao quadrado, tá? Não importa qual seja a sua intenção quando você escreve, é o que fica parecendo para quem lê. Eu prefiro colocar o 2 no ln. Bom, mas está faltando ainda a segunda parte da regra da cadeia aqui, né? Tem que multiplicar o f' de g pelo g' de x, que nesse caso é só 1 sobre x. Tá aí a resposta desse exercício. Eu acho que as funções arco-seno e arco-tangente, por elas terem esse x ao quadrado aqui na resposta, dependendo do que tiver dentro para usar na regra da cadeia, vai ter gente que vai se confundir por causa do quadrado, não por causa da regra da cadeia. E talvez você até considere ln uma função complicada, uau, mas talvez se eu colocasse uma coisa mais simples ali, podia ficar mais complicado. Ó, botei arco tangente de x ao cubo agora. A derivada do x ao cubo em si é bem fácil. Mas quando eu vou fazer o f' do g, esse x ao cubo está entrando dentro desse x aqui. Então, para simplificar e ficar bonito aqui, seria bom que você escrevesse x elevado a 6, né? E também outra coisa que vai fazer ficar mais bonito é se em vez de 1 sobre e depois essa multiplicação sozinha aqui, de repente você já pega esse termo e coloca no numerador da fração. E aí você para, porque não tem mais nada para simplificar aqui. Então é esse tipo de coisa. Vamos fazer uma aqui com a regra do produto. De novo, são duas funções que estão na lista de coisas que a gente decorou, né? Então, só colocar na regra do produto mesmo. E saber quando parar, né, gente? Porque aqui você até poderia somar as duas frações se você colocasse elas no mesmo denominador, mas esses denominadores não têm absolutamente nada em comum. Então, para que você vai fazer isso? Você não vai estar simplificando, vai estar só deixando mais complicado. Compor o arco-seno com ele mesmo, só para brincar. Então, é regra da cadeia, naturalmente. A derivada da de fora é isso aqui. Só que não é f' de x que a gente escreve na regra da cadeia, né? É f' de g de x. Então, em vez de botar aquele x ao quadrado aqui, eu tenho que botar o g de x ao quadrado. Só que o g de x quem é? É o outro arco-seno. Então, aqui vem arco-seno ao quadrado. E depois, para completar a regra da cadeia, tem que multiplicar pela derivada do de dentro, que aí sim é a derivada desse arco-seno aqui, que é de x. Então, esse sim vai ficar só 1 menos x ao quadrado. Uma coisa que eu acho importante de mencionar quando a gente faz esses exercícios de derivada, onde a gente começa a colocar funções cada vez mais complicadas para tornar o exercício mais interessante, é que se você começa a montar essas funções de forma aleatória, você provavelmente vai ter muitos problemas de restrição de domínio nessas funções, tá?
Eu só queria mencionar que isso existe, mas também para dizer que é um problema com o qual eu estou satisfeita de simplesmente conviver e ignorar por agora, tá? Eu não estou preocupada se o domínio das funções que eu estou derivando é interessante ou não é, se é pequeno, se é grande, porque eu não vou realmente fazer nada com essas funções, eu só estou usando elas como exercício de treinamento de derivada. Mas só para dar um exemplo do que tipo de coisa que eu estou falando, essa daqui tem um arcosseno de outra coisa, e eu mencionei hoje que o domínio da função arcosseno é só de -1 até 1, né? Que significa que para essa função composta fazer sentido, esse pedaço de dentro aqui tem que estar entre -1 e 1. Agora, o pedaço de dentro é ele mesmo um outro arcosseno. Então, para esse arcosseno estar entre -1 e 1, o valor do x que entra nesse arcosseno vai ter que estar no intervalo um pouco menor para que o arcosseno de x esteja entre -1 e 1, para que então ele possa ser colocado dentro de outro arcosseno. Então, no caso, fica assim, né? Porque arcosseno de seno de 1 é 1. Então, assim, encontrar domínio de funções esquisitonas é um outro tipo de exercício que eu também gosto muito. Inclusive, eu tenho 2 outros vídeos só sobre isso que eu vou colocar na descrição aqui. Mas para hoje eu queria mencionar que não vem ao caso, tá? Então não se preocupem com isso. Então, dito isso, vamos fazer mais alguns exercícios de funções esquisitonas e suas derivadas. Aqui nós temos uma função composta, f de g de x para essas duas funções aqui. E agora a gente tem que fazer a derivada de cada uma. Arco tangente é uma das que a gente decorou. E raiz de 1 mais x ao quadrado é a função composta também. Então, é um daqueles casos em que dentro daquele pedaço da regra da cadeia, você tem que parar um pouco e fazer uma outra regra da cadeia, que eu estou fazendo aqui de laranja, f de g de x de novo. A de fora é a raiz quadrada e a de dentro é 1 mais x ao quadrado. G' é bem fácil, porque é só 2x, e raiz de x você pode fazer como x elevado a meio, se você quiser, ou no caso, se você já fez isso vezes o suficiente e já memorizou a resposta, tudo bem também. O fato é que agora você tem que montar esses pedacinhos naquela regra da cadeia. Então, vamos fazer a composição de f' com g, que é essa daqui com essa dentro. Então, esse 1 mais x ao quadrado vai entrar nesse x que está aqui. E ali tem a multiplicação pelo g' de x, né? Que no caso é esse 2x aqui. Vou colocar no numerador. Tem 2 em cima e 2 embaixo, posso cancelar. E agora que eu já tenho os 4 pedaços, eu vou juntar tudo na fórmula da regra da cadeia. Vamos fazer a composição f' de g. A g está ali e ela tem que entrar dentro da f'. Ou seja, ela tem que entrar aqui. Se você quiser fazer devagarzinho assim, você pode escrever literalmente isso, tá? Mas esse quadrado vai cancelar com essa raiz quadrada. Simplificar também 1 mais 1 é igual a 2 aqui. Agora, o g' de x tem que ser colocado aqui, né? E o g' de x é aquela fração. Então, tá pronto aqui. Não tem muito mais o que simplificar, só se você fizer questão, né, de uma fração vezes a outra, vamos juntar numa fração só. Não vejo muita necessidade. Mas se fizer, não esquece de botar o parênteses aqui, porque era, afinal de contas, o 2 mais x ao quadrado que estava no denominador dessa fração aqui e que, portanto, tem que multiplicar aquela raiz quadrada, tá? Não é só o x ao quadrado vezes a raiz quadrada e depois mais 2, porque, afinal de contas, a ordem das operações sempre importa. E, gente, eu sei que eu já mencionei isso antes, mas eu queria falar de novo que, assim, na prática, no dia a dia, eu não escrevo todas essas coisas aqui, nem muito menos aquelas que eu escrevi para fazer esse pedaço e depois apaguei, mas que tá tudo bem você escrever, tá bom? Eu, para fazer essa derivada, eu tô vendo que tem uma composição de 3 funções aqui, o arco tangente, a raiz e aquele polinômio, né? Então, se eu vou fazer essa derivada só porque eu quero a derivada e não porque eu estou explicando para alguém, eu provavelmente vou só escrever a resposta. O arco tangente é 1 mais x ao quadrado aqui, só que o que vai ficar ao quadrado é essa raiz. Então, eu vou só colocar o 1 mais x ao quadrado. Agora, eu sei que eu tenho que fazer a derivada da raiz quadrada, que é 1 sobre 2 raiz. Então, continua 1 mais x ao quadrado aqui. E no final das contas, eu sei que eu tenho que fazer a derivada do de dentro, que ainda é 2x. Aí, os cancelamentos eu vou fazer depois. E você muito possivelmente tem achado derivada difícil até agora, porque você está vendo as pessoas do seu lado fazerem assim. Só olharem para a pergunta e escreverem a resposta direta.
Então, assim, eu queria mencionar que apesar de eu não escrever no papel todas essas coisas que eu estou escrevendo no quadro, eu estou fazendo isso aqui no vídeo para mostrar para você que essas coisas estão dentro da minha cabeça enquanto eu estou fazendo isso, né? Só que você não consegue ler dentro da minha cabeça, por isso que eu estou escrevendo. É assim que faz. Faz devagarzinho o tempo que você precisar e com o tempo, se você se sentir confortável de começar a fazer mais rápido, sem explicitamente escrever os passos intermediários, tudo bem, mas não é necessário. Eu não quero que você tenha isso como objetivo. Eu quero que seu objetivo seja não errar. Então, esse tipo de exercício que a gente acabou de fazer, de que dentro da regra da cadeia acaba tendo uma outra regra da cadeia, é um que, como tem mais passos, né, muito frequentemente confunde as pessoas. Esse aqui também. Esse aqui, dentro da regra da cadeia, não vai ter outra regra da cadeia, mas vai ter uma regra do produto. Então, eu identifiquei a composição aqui, derivada do 3 elevado a x, eu aprendi nesse vídeo, é 3 elevado a x vezes ln de 3. Mas se você não decorou ainda, não tem problema. Você vai para o canto da folha e faz aquele truquezinho que eu te mostrei no início para funções desse tipo aqui, a elevado a x. Já a derivada do g, que é um produto, vai ter que ser a derivada do laranja vezes o verde, mais o laranja vezes a derivada do verde, né? Essa é a derivada do produto, certo? Então, a gente tem aqui a derivada do laranja, ali tem o laranja sozinho, esse aqui é o verde, e a fração ali é a derivada do verde, que a derivada do arcosseno é 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado, outra daquelas que a gente decorou hoje. Agora, vamos juntar os pedaços aqui da regra da cadeia. F' de g é isso aqui, só que no lugar do x vai entrar o g. E aí depois do F' de g tem que entrar vezes o g'. Então é isso aqui multiplicado por aquilo tudo ali. Só toma cuidado porque aquilo tudo ali tem um mais no meio do caminho, né? E a multiplicação tem que pegar a coisa toda, não só o primeiro termo daquela soma. Então precisa de parênteses. Ficou enorme, ficou horrível, mas não tem problema, é assim mesmo. Não tem nada para simplificar aqui. Quando muito, se você quisesse, tem um x aqui que você poderia fatorar para fora daquele parêntese, mas não vai ficar mais simples, então não precisa. Aqui a gente tem de novo o mesmo tipo de coisa. É uma função composta, onde a parte de dentro dela tem um produto. Então, dessa vez a parte de fora é o ln, cuja derivada, a gente decorou, é 1 sobre x, e o g que está dentro da composta é aquele produto ali, onde para derivar ele eu preciso de novo da regra do produto, exatamente como no exercício anterior. E aí nesse caso o laranja era x, então a derivada do x é 1, né? Eu sempre fico em dúvida se eu devo colocar esse 1 multiplicando aqui 1 vezes o seno, porque por um lado eu acho que colocar o 1 ajuda a explicitar que todos os passos do processo foram seguidos, não é que ficou um pedaço esquecido, ele está lá, ele é 1. Agora, por outro lado, eu sempre fico com aquele nervoso de que será que se a pessoa escreveu 1 vezes o seno, será que é isso que ela está tentando fazer, explicitar todos os passos? Ou será que ela não se sente confortável de dizer que 1 multiplicado por alguma coisa é a própria coisa? Eu fico em dúvida, então eu não sei, faz do jeito que você preferir, tá bom? Desde que na resposta final, na versão simplificada, você simplifique para não ter 1 vezes alguma coisa ali, onde não é necessário, eu acho que está tudo certo. Vamos fazer a composição aqui para botar a resposta final usando a regra da cadeia. F' de g é 1 sobre, não o x, mas o g de x. E aí tem que multiplicar isso pelo g' de x, que de novo é uma soma, então precisa de parênteses. Ou, nesse caso, como era uma fração, você pode só botar no numerador, né? Mas esse exemplo eu acho particularmente interessante, porque quando você olha para a função original que eu estava querendo derivar, ela tinha uma composta com um produto dentro, mas ela também tem um log, então ela pode ser simplificada usando regras de log antes de derivar. Aquela bela regra do log de A mais log de B, né? E agora, para derivar, ficou mais fácil, porque ainda tem uma função composta no ln de seno, que eu vou ter que usar a regra da cadeia, mas não tem mais a composta com a regra do produto. E aquele primeiro termo ali, que é ln de x, a derivada dele é só 1 sobre x. E agora, dessa vez, só para economizar espaço, eu vou fazer direto, tá? A regra da cadeia. A de fora é o ln, então a derivada é 1 sobre, mas não é 1 sobre x, é 1 sobre a de dentro, porque é f' de g. Então tem um seno de x aqui, e aí está faltando a derivada do de dentro,
que é a derivada do seno, que é o cosseno. Vou colocar aqui em cima. Sempre que você tem duas estratégias possíveis diferentes para fazer a mesma derivada, a resposta final tem que dar igual, tá? E aqui ela dá igual, porque se você colocar essas duas frações no mesmo denominador para somar e ficar com uma fração só, vai dar exatamente aquilo ali. Vou fazer um exercício um pouquinho diferente agora, não é exatamente só fazer a derivada, ele está fazendo uma pergunta específica sobre a derivada, né? Na verdade, ele quer a segunda derivada em um ponto específico. Então, esse exercício vai mostrar para a gente duas coisas. Em primeiro lugar, se ele pede a segunda derivada, você tem que fazer a primeira antes e depois derivá-la de novo para fazer a segunda. E aqui eu estou escolhendo não usar o resultado memorizado que eu sei para secante de x, tá? Porque acho que não é justo. Em vez disso, eu reescrevi a secante como 1 sobre cosseno. Não quero nem usar a regra do quociente, vou fazer só com a regra da cadeia. Em termos de simplificação aqui, o menos com o menos vai cancelar. E agora eu tenho que derivar isso de novo, porque afinal de contas a questão está falando sobre a segunda derivada. Só que agora, para derivar de novo, tem um produto, que originalmente não tinha, mas quando eu usei a regra da cadeia apareceu um produto, né? Então vamos derivar isso aqui usando a regra do produto. Vamos primeiro derivar esse pedaço aqui, que vai ser extremamente parecido com o que aconteceu ali, só que em vez de menos 1 virando menos 2, eu tenho um menos 2 virando menos 3. Essa aqui é a derivada só do pedaço laranja, tá, pessoal? Eu estou no meio do uso da regra do produto. Então, eu tenho que pegar a derivada do laranja e multiplicar pelo verde, que é só o seno. Mas eu já tenho um outro seno aqui, né? Então, seno vezes outro seno vai ficar seno ao quadrado. E, além disso, eu tenho de novo esse menos com menos aqui. Agora, para completar a regra do produto, eu tenho que fazer o laranja vezes a derivada do verde, que vai ser isso aqui vezes cosseno. Tem simplificação para fazer ali também, por causa do expoente negativo, tá? Que a gente tem ali é cosseno dividido por cosseno ao quadrado, um deles vai cancelar. E a segunda novidade que esse exercício está trazendo é que, além de pedir a segunda derivada, né, que a gente viu que não é exatamente muito diferente, é só fazer duas vezes, mas a segunda novidade do exercício é que ele está pedindo num ponto específico, que no caso é o π sobre 3. E o que eu queria comentar sobre isso, que é muito importante, é que você sempre tem que deixar essa substituição do ponto específico para o final. Não dá para você fazer as derivadas, essa parte que a gente já fez, se em vez de x ali fosse simplesmente π sobre 3. Isso não faz nem sentido, porque f de π sobre 3 é só um número, não é uma função para você derivar. Então essa questão ela vinha com os valores de seno e cosseno de π sobre 3, tá? Para não ser esse o problema da questão. Mas são números que a gente sabe de cor. Inclusive eu tenho um outro vídeo que eu vou linkar aqui embaixo sobre a forma correta de memorizar esses valores. Então aqui onde tem o cosseno de π sobre 3, a gente vai colocar meio. E ali onde tem o seno, a gente vai colocar raiz de 3 sobre 2. Cuidado que esse aqui está ao quadrado. E agora é só a simplificação. Meio elevado a menos 3 é 2 elevado a 3, que é 8. Isso aqui ao quadrado vai ficar 3 quartos. E meio elevado a menos 1 é 2. Tem um problema com uma resposta muito bonitinha, deu 14. Esse exercício aqui, o lance dele é que ele não está dando as informações para a gente da forma como a gente está acostumado. Ele não chegou a chamar ninguém de função, mas quando a gente vê dw, dt, a gente tem que tratar o w como uma função de t. Só que não foi isso que ele deu pra gente. Ele deu o w tipo como uma função de x. E essa frase aqui não faz sentido, né? Porque qual é a relação entre o t e o x? Não sei. Só que sei sim, porque o x, como função de t, é isso aqui. Então eu devo colocar isso aqui dentro. Agora sim eu posso responder a pergunta que ele fez, que foi da WDT, porque agora que eu tenho meu W escrito como função de t, que aliás é uma função composta, então eu vou usar a regra da cadeia, a derivada da tangente é secante ao quadrado, mas se você não decorou o que você vai fazer, você vai ali para o canto, vai escrever tangente é igual a seno sobre cosseno, e aí vai ou usar a regra do quociente, ou você vai fazer aquele mesmo truque do expoente negativo para derivar mais devagar. De toda forma, a resposta vai ser secante ao quadrado. E por que a gente está fazendo isso como parte da regra da cadeia? É secante ao quadrado da de dentro, que é o 4t2 mais t.
E aí, para completar a regra da cadeia, você tem que multiplicar pela derivada do de dentro, que é 8t mais 1. Um outro tipo de situação que também envolve várias letras diferentes, assim como o exercício anterior, mas é uma situação completamente diferente, porque aqui não vai ser uma regra da cadeia. Aqui não é como se o z fosse função de x e o x, por sua vez, fosse função de y. Dessa vez, o z, ele sozinho é uma função das outras duas letras x e y, tá? Tem uma regra da cadeia também, porque tem a função composta aqui com o seno do lado de fora e o 3x mais 4y por dentro, mas a questão está te pedindo duas coisas separadamente, é o dz dx e o dz dy. O nome disso aqui é derivada parcial, tá? Mas o nome é o que menos importa. O que importa é que se você vai derivar a função g em relação à variável x, então o x é variável. Mas nisso, o que o y é, então? Bom, o y não é variável, então ele não varia, então ele é constante, tá? Nesse tipo de situação, o y deve ser tratado exatamente como se ele fosse um número, ele não é uma função, nem de x, nem de z, nem de coisa nenhuma. Por isso, para fazer a regra da cadeia aqui, bom, na hora da derivada do de fora, não muda nada, né? A derivada de seno é cosseno e o g de x fica parado, sem fazer nada. O que vai mudar é que na hora de multiplicar pelo g', você tem que ver que o de dentro, 3x mais 4y, está sendo derivado em relação a x. Então, é como se fosse 3x mais 20. A derivada disso é 3. O meu 20 fictício não faz nada com a derivada, né? E o 4y também não. Quando ele te pede para derivar em relação a y, é a mesma coisa, só que agora é o y que é variável. Então, a derivada disso aqui é 4, porque o 3x não fez nada, porque ele é constante. Uma outra coisa interessante que eu queria fazer aqui para finalizar o vídeo é não tratar apenas com funções aleatórias. Eu tenho muito essa mania de escrever funções aleatórias só para exercitar, mas, por exemplo, o arcosseno de arcosseno que a gente usou no início, o que significa essa função? Para que serve essa função? Sei lá, estou só treinando. Essa aqui não. Essa é uma função que já apareceu em outros vídeos meus. Lá no vídeo da equação muito interessante, eu até explico de onde ela veio, tá? É tipo a área de um cilindro que está dentro de uma esfera. Eu quero a derivada dessa função, porque no contexto lá, eu tinha esse cilindro, cuja área é essa função por motivos que não vêm ao caso, e eu queria encontrar o cilindro que tivesse a maior área. Isso é um problema de otimização, né? Eu quero encontrar o valor máximo da função, que é um ponto onde a reta tangente da função é horizontal, por isso a derivada da função é zero, e para isso eu preciso da derivada da função. Então eu quero derivar essa função aqui. Essa função tem um pedaço muito fácil, que é aquele de lá, só a derivada do x ao quadrado é 2x, mas esse pedaço vai ser muito mais interessante, porque ele não só tem função composta, como ele tem função composta multiplicada por outra função. Não tem por que esse 2 estar separado desses dois, né? Vamos escrever 4. E aqui na parte que tem o produto, a gente tem que usar a regra do produto. Derivada do laranja é 4π, por motivos que eu expliquei lá no final da parte 1. E aí multiplica isso pelo verde, né? Agora tem que somar pelo laranja, sem modificação, multiplicado pela derivada do verde. Agora, o verde tem função composta, então vamos identificar a de fora e a de dentro. É a raiz quadrada de x e o 1 menos x ao quadrado. Então, essa derivada da regra da cadeia vai ter que entrar ali, tá? Multiplicando o laranja. Tenho que fazer a composição f' de g vezes o g'. Dá para dar uma organizada, né? 2 corta com o 2. Esse menos a gente pode colocar aqui. E esse x com esse x podem fazer um x ao quadrado. Botei aquele igual a zero ali, lembrando que isso estava vindo de um problema de otimização, que eu queria encontrar o máximo da função, tá? Agora, resolver essa equação aqui é tão interessante que tem todo um outro vídeo só sobre ela. Uma outra situação parecida que eu tenho de uma função que veio de um problema de otimização muito legal que está num outro vídeo, essa função aqui. Só que essa função é muito complicada. Tanto que lá no vídeo de onde ela veio, o meu ponto era mais que nem sempre é tão bom assim você derivar tudo à mão, fazer todas as contas à mão, porque como eu também queria ponto de máximo lá, eu além de fazer a derivada disso aqui,
ainda teria que igualar a derivada a zero e resolver uma equação possivelmente muito complicada depois, né? Então não é isso que eu faço lá naquele vídeo. Em vez disso, eu uso isso como argumento para dizer que às vezes a melhor coisa é só usar a tecnologia mesmo, fazer um gráfico, investigar o formato das funções, enfim, é um tema completamente diferente do que a gente está fazendo aqui hoje. Então, se você quiser ver isso, vai lá no outro vídeo. Mas hoje eu vou derivar essa função. Antes de derivar, eu queria só simplificar ela um pouco, tá? Eu deixei umas constantes aqui porque elas faziam sentido lá no contexto de onde essa função veio, né? Mas as constantes não vão interferir na minha derivação. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é tirar todas as constantes para o lado. Mas tem uma constante que eu quero tirar que está lá dentro, então vamos primeiro organizar isso aqui. Esse quadrado vai tanto no numerador quanto no denominador. E agora eu vou botar esse 1 nesse mesmo denominador para poder juntar. Porque agora isso aqui também é uma das constantes que eu estou tirando fora. Gente, toda essa constante aqui não interessa o quanto que ela é, então eu vou só chamar ela de C, e isso aqui é que é a parte que interessa. Eu ainda quero organizar um pouco mais antes de começar a derivar. Eu quero expandir aquele quadrado ali, porque agora isso aqui vai cancelar com isso. Agora está organizado o suficiente. Tá vendo que a coisa principal aqui é um produto? A gente vai usar a regra do produto. Tem a parte laranja e a parte verde. Só que nesse caso, tanto o laranja quanto o verde estão precisando de regra da cadeia. O laranja, como é só uma coisinha ao quadrado, se você quiser expandir aquilo ali e tratar como polinômio, não vai precisar de regra da cadeia desse lado. Mas o verde não tem jeito, porque ele tem raiz quadrada pro lado de fora, então não tem como simplificar. Eu vou fazer as duas com regra da cadeia mesmo, né? Porque por que não? Tô treinando mesmo. Então tá aqui a regra da cadeia que eu vou usar para fazer a derivada do laranja. A constante fica ali onde ela estava. Agora vem 2 vezes isso aqui, vezes o g', que é menos 1. Claro que em vez de multiplicar por menos 1, eu podia só ter colocado menos aqui na frente, tá? O fato é que a derivada do laranja está multiplicada pelo verde, e agora eu tenho que copiar o laranja e calcular a derivada do verde usando outra regra da cadeia. Então, identificando ali a função composta do verde, é a raiz quadrada por fora e aquele polinômio por dentro. Derivada de polinômio é muito fácil, e derivada de raiz quadrada eu sei de cor, mas se eu não soubesse, eu trataria aquilo como θ elevado a meio. Só falta escrever a resposta, f' de g multiplicado pelo g'. E aí você procura se tem alguma simplificação bacana para fazer aqui, né? Eu não vou fazer isso não, porque a essa altura do campeonato eu já acho desnecessário, mas eu queria que vocês colocassem no comentário se ainda tem alguma função que está te incomodando, apesar disso tudo que a gente já estudou, tá? Coloca os seus exemplos esquisitos aqui, que se eles forem interessantes eu posso fazer mais um vídeo resolvendo eles.